Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui, canal Regionalizando-se. Se você caiu de paraquedas aqui, senta o dedo nesse like, ativa o sininho, faz todos esses procedimentos que você já sabe que todo youtuber pede aí que vocês façam, beleza? Hoje nós vamos falar sobre regionalização e um pouquinho sobre os continentes. Para quem não me conhece, meu nome é o professor Jonathan Rodrigues, eu sou professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Basicamente, região é uma categoria geográfica que traz consigo uma caracterização, pode ser ela tanto política, como social, como histórica, como fisiográfica, do espaço. É quando a gente materializa e divide o espaço, muitas vezes de forma para planejamento, muitas vezes de forma para dominação, muitas vezes para exploração. Então, regionalizar é dividir o espaço para todos esses fins que eu falei aí. Existem algumas regionalizações mais famosas, como por exemplo a regionalização do Brasil, que divide lá, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste, Sul, não é assim? E existem também algumas menos famosas, como por exemplo, aqui para a gente que mora em Aracaju, a região metropolitana de Aracaju. Com certeza uma pessoa que mora no Zimbábue não vai saber sobre a região metropolitana de Aracaju, até por uma escala global, local, né? E aí a gente tem todas essas caracterizações, aí, essas diferenciações na regionalização. E existem algumas regionalizações que são como se fossem regionalizações mãe. Por exemplo, a regionalização de aspectos físicos geológicos, que divide a Terra entre continentes e oceanos. A gente sabe que existem os continentes, que são as massas de terras emersas, ou seja, que estão acima do nível do mar e sobrepondo-se a esse nível, né? A gente sabe que existe essa massa continental que subdivide-se em continentes, né? E tem os oceanos, que são basicamente todas aquelas águas que foram acumuladas no tempo geológico, que a gente conhece aí, que a gente já aprendeu no sexto, no sétimo ano, beleza? E agora a gente está no oitavo, esse é um assunto do oitavo ano, e a gente consegue descobrir, né, que existe essa regionalização como se fosse uma regionalização mãe, que divide os continentes, né, entre o continente asiático, entre o continente europeu, o continente africano, o continente americano e os oceanos, Atlântico, Pacífico, enfim. Existe toda essa divisão. É importante lembrar que 72% da Terra é ocupada por águas, pelos oceanos, e 28% pela massa continental. E a maioria dessa massa continental está justamente no hemisfério norte do mundo e traz consigo bastante características, né? Bastante evidências e situações que trazem, né? Que são consequências de toda essa dinâmica aí, que a gente consegue perceber através dessas características, beleza? Estou aqui com o meu livro de geografia, ela vai falar basicamente aqui com o meu livro de geografia, tá bom? Vai falar aqui, por exemplo, uma colinha que eu tenho aqui. A gente percebe que 72% são oceanos, eu já falei para vocês, 28% são os continentes, né? A gente tem o Oceano Pacífico, com a maior porção dos oceanos, e o continente asiático, com a maior porção dos continentes, beleza? E aí a gente tem, claro, todas aquelas características que a gente consegue perceber, né? E aí tem um ponto importante que a gente pode destacar, né? Um ponto que a gente precisa destacar, que é, claro, a questão geológica. Todos sabem que no passado existia a Pangeia, que toda essa massa continental aí, ela estava unificada, né? Ela estava unida em uma só massa continental. Não havia oceanos separando-os, e sim um só oceano também, toda a sua volta, né? Em toda a volta daquela massa continental.
esse supercontinente se chamava Pangeia. E aí, através, claro, da deriva continental, né, Alfred Wegener, isso tudo que vocês já aprenderam no sexto ano, que eu posso detalhar depois na playlist de sexto ano, não se preocupem com isso, a gente tem a deriva continental e a partir desse momento os continentes eles vão se separando, se desagregando e aí eles passam, claro, a ocupar diferentes áreas do globo, né? A América ela vai se deslocando, vai se separando da África e aí existem pessoas como, por exemplo, o geógrafo, um dos primeiros geógrafos, que é Alexander von Humboldt, que ele consegue perceber através de seus estudos botânicos que algumas espécies, tanto de aves quanto de plantas, que existiam na costa oeste da África, eram as mesmas que existiam na costa leste da América. E a gente consegue perceber a partir disso aí que existe toda essa questão dessa separação dos continentes, beleza? Conseguiram compreender? Eu espero que sim. Se tiverem dúvidas, é claro, coloca nos comentários que a gente vai tirando e tal. Se quiserem que eu acrescente alguma coisa, talvez, num próximo vídeo, podem falar também. Outra coisa que é muito interessante nessa divisão das massas continentais, né, é que existem movimentos divergentes e convergentes. Claro que existe também o transcorrente, né, que é o atrito, como por exemplo a gente sabe que existe na falha de San Andrés e tudo mais, mas essas placas que fizeram essa movimentação aí da Pangeia para o que conhecemos hoje, que é esse monte de continentes aí separados ao redor do globo, a gente sabe que isso tudo é por conta desse movimento, tanto de convergência, que é onde os continentes eles vão se encontrando, né, quanto os movimentos de divergência, que é quando os continentes e as placas tectônicas, na verdade, elas vão se separando, né? Essas placas tectônicas, elas vão se separando a partir disso aí. E aí a gente consegue perceber diversas coisas, como por exemplo, a formação que surge a partir de cada encontro, né? O que acontece quando uma placa continental e uma placa oceânica se encontram no movimento convergente? Acontece uma coisa. O que duas placas oceânicas elas fazem? Acontece outra coisa quando eles se encontram num movimento convergente. E quando existe continental com continental, é outra coisa. Lembrando que eu não vou tratar desse assunto, que é um assunto de sexto ano, né, e também do ensino médio. A gente traz um pouquinho também desse conteúdo aí, porque, claro, a gente não pode se aprofundar muito nessas questões. Apenas eu quero falar para vocês sobre essa regionalização e sobre esse fato da deriva continental ter gerado esses continentes que agora se fazem separados devido a um movimento aí que deixou de ter a Pangeia para ter vários e vários continentes que agora estão regionalizados. Uma outra regionalização, voltando para o assunto de regionalização, muito importante, é a regionalização histórica, que a gente tem, né, de uma visão eurocêntrica, que é aquela regionalização de velho, novo e novíssimo mundo. E a gente consegue perceber isso aí através de algumas características muito, muito, muito importantes. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar e não pode esquecer de jeito nenhum é que o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo são determinações eurocêntricas. O que significa eurocentrismo? O que é algo eurocêntrico? É basicamente, meu jovem e minha jovem, uma visão de que a Europa é o centro do mundo. A gente sabe na história que a Europa ela passou, né, por diversos momentos tentando dominar basicamente o mundo e, claro,
Isso aconteceu durante um certo tempo, né? Um exemplo disso, por exemplo, é as grandes navegações, onde se buscava novos territórios para exploração. E olha o que aconteceu, se descobriu a América, se descobriu o Brasil, se descobriu e se explorou, né? A gente tem toda a questão ali de Roma, a gente tem a questão da Grécia, todas aquelas coisas que a gente aprende na história que nos trazem, nos remete a entendermos que a Europa, o continente europeu, os povos que habitavam no continente europeu, sempre tentaram dominar o mundo. Então, essa regionalização histórica entre velho, novo e novíssimo mundo é uma regionalização essencialmente eurocêntrica, assim como, por exemplo, o meridiano de Greenwich, que fica na Inglaterra, é uma tentativa clara e material de transformar a Europa no centro do mundo. Afinal, se a Terra é um globo, se a Terra é uma bola, como está ali no cantinho da minha estante, se a Terra é um globo, não tem meio, né? E aí se colocou, não tem centro, né? E aí não tem, e aí a gente consegue perceber que é traçada uma linha imaginária, que é o meridiano de Greenwich, justamente, né, na Inglaterra, que é um país europeu, que é lá na cidade de Greenwich, beleza? Voltando aqui para o conteúdo. Velho mundo, Europa, Ásia e África. A gente sabe que as primeiras populações, né, elas viveram nessas áreas, basicamente, e elas são consideradas velho mundo. A gente faz aqueles estudos na história de milhares de anos atrás, de muitas guerras, de muitas conquistas, do Game of Thrones mesmo, da quebrada, e não adianta a gente discutir que muita coisa a gente aprende somente sobre todas essas guerras aí. Final do século XV, meados e final do século XV, se descobre, através da Europa, a Europa conhece o novo mundo, que é o continente americano. Já existiam povos tradicionais aqui? Já existiam. Os famosos índios, né, que a gente conhece. Os maias, os incas, os astecas, que são povos tradicionais, povos nativos que viviam aqui há muito mais tempo do que século XV. Mas, nessa visão eurocêntrica, a Europa coloca esse continente, que é o continente americano, como um novo mundo, justamente por conta que se descobrem a partir do século XV, que se exploram a partir do século XV, que têm as suas relações e interações a partir do século XV. E o novíssimo mundo, professor? É basicamente a Oceania. Novíssimo mundo, por quê? Porque vem depois ali da América, especificamente falando, no final do século XVIII. A Europa conhece e começa a explorar a Oceania, né, que é a Austrália, Nova Zelândia, todos aqueles países menores que a gente conhece, a partir do final do século XVIII. Então, repetindo, velho mundo, Europa, África e Ásia. Novo mundo, América. E novíssimo mundo, Oceania. Então a gente tem essa regionalização histórica, fruto de todas essas relações políticas, sociais e econômicas, inclusive, já que, por exemplo, o Portugal explorava o Brasil para pagar as dívidas que tinha com a Inglaterra. Então isso é muito importante de a gente conseguir saber. Então tudo girava em torno da Europa. A Europa, de fato, se colocava como o centro do mundo. Por isso que toda essa divisão eurocêntrica, ela persiste hoje. Então nós aprendemos aqui o que é regionalizar, né, o que é transformar o espaço em uma região. Nós aprendemos um pouquinho sobre os continentes e oceanos, que é, no caso, a regionalização mais famosa físico-geológica, né, que é uma regionalização natural da natureza, né, ou fisiográfica, que a gente também pode chamar, e nós temos uma segunda regionalização histórica, que é basicamente a regionalização entre velho, novo, novíssimo mundo. Gostou dessa aula? Clica no gostei, deixa seu comentário, deixa sua dúvida
sua sugestão de conteúdo para o 8º ano. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.